Porque é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje, o que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde. Ora, seja bem-vindo a mais um Incorretamente Político, hoje com o Dinis Ramos, o Nuno Morna, o Rodrigo Trancoso e o Nuno Drummond. Vamos passar a pente fino os resultados da segunda volta presidencial para a Assembleia da República, os discursos da noite eleitoral, também o papel da desinformação e dos radicalismos neste ciclo. Abrimos hoje com o Dinis Ramos para perceber o que é que estes resultados nos dizem sobre o país, dos números aos mapas, das vitórias excessivas às fraturas que revelam, e depois, com os restantes elementos do painel, enfrentamos as polémicas das intempéries que atingiram o país em período eleitoral, o ruído das narrativas e a aproximação a grupos radicais que voltam a testar os limites do jogo democrático. Ora, Dinis Ramos, o discurso do novo Presidente da República, o Presidente eleito António José Seguro, foi um discurso de unidade, mas nem uma palavra sobre as regiões autónomas, apesar de o mapa de Portugal continental e ilhas ter ficado praticamente a rosa. Eu diria que António José Seguro foi igual a si próprio no seu discurso de vitória. Portanto, estamos a falar de um político que não entusiasma, de um político excessivamente moderado, procura ser politicamente correto e que procura, sobretudo, evitar cometer erros. Postura essa que, de forma até relativamente surpreendente, para quem joga, digamos assim, na vida política, acabou por lhe sorrir. E de que maneira? Isto porque também, a meu ver, do outro lado tivemos André Ventura, que é o político em Portugal, se calhar com a maior taxa de rejeição no país. E perante estas duas opções, logo seguida de uma fragmentação política muito grande à direita, eu diria que este resultado era mais ou menos óbvio, e António José Seguro acaba por canalizar não só acaba por capitalizar não só os votos à esquerda, mas também vai buscar muitos votos ao centro e à direita, porque os portugueses não se revêem, grande parte dos portugueses não se revê em André Ventura. Sim, infelizmente não ouvimos uma única palavra sobre as regiões autónomas, não só depois da vitória eleitoral, mas também antes da vitória eleitoral. Eu recordo-me que durante a campanha António José Seguro foi muito parco no que diz a respeito à autonomia política da região. Aliás, eu acho que ao longo do seu percurso político, enquanto agente do Partido Socialista, não lhe conhecemos grandes ideias sobre a nossa autonomia. Não sabemos se é a favor de um sistema fiscal próprio ou não sabemos se é a favor da continuidade do cargo de representante da República, não sabemos o que é que pensa sobre a lei das finanças regionais, não sabemos o que é que pensa sobre uma eventual gestão partilhada dos mares da Madeira, entre muitas outras questões. Porque António José Seguro é, como eu disse, um político que prefere não errar, ser politicamente correto, e um político que não arrisca é um político de quem não se pode ter grandes opiniões. Nuno Morna, o que é que pensas sobre este aspecto do Presidente da República eleito não ter se dirigido em particular às regiões autónomas? Eu entendo que ele nem tinha que o fazer. Foi o dia da sua eleição, assumiu-se como o Presidente de todos os portugueses, e como nós somos portugueses, também estamos incluídos nesse vasto da Portugalidade
que engloba também a madeiridade. Não vejo que nesse momento que houvesse essa necessidade. Fica à espera que, depois das visitas protocolares, que é normal os novos presidentes da República fazerem, principalmente a Espanha e ao Brasil, com uma das primeiras visitas internas, até porque ele disse que era um adepto das presidências abertas, uma dessas primeiras visitas seja aqui à Madeira, onde ele terá a oportunidade de falar a tempo e a horas e no local certo sobre as autonomias. Nomeadamente nas comemorações dos 50 anos. Nomeadamente nas comemorações dos 50 anos, que eu tenho a certeza absoluta que o novo Presidente da República cá estará para comemorar connosco essa grande conquista do 25 de Abril, que são as autonomias regionais. Rodrigo Trancoso, essa é também a tua opinião? Partilho a perspectiva do Nuno Morna, portanto, na tomada no discurso de Vitória, António José Seguro falou para o país todo e procurou não particularizar nenhuma região em detrimento de outra, e portanto, falando para o país todo, percebe-se que não tenha dado um destaque às autonomias. Portanto, tem um mandato agora de 5 anos para mostrar e realmente dar importância à realidade autonómica. Vamos ter agora a comemoração dos 50 anos da autonomia. Segundo julgo saber, irá haver um convite formal a fazer pela Assembleia Regional e, portanto, penso que António José Seguro, na pior das hipóteses, estará presente a 1 de julho na sessão solene na Assembleia Regional, onde, através da sua presença e do seu discurso, dará certamente um grande relevo a nível nacional à realidade autonómica da Madeira e também dos Açores. Isso será um contributo importante para a sensibilização e consciencialização do resto do país, da importância que as autonomias têm, tanto para o bem-estar de quem reside nas regiões autónomas, como também para o engrandecimento do país no seu todo. E o Drummond, o que é que acha? Como é que explicas, se é que se consegue explicar, que numa primeira volta o candidato André Ventura na Madeira tivesse ganho largamente e a segunda volta exatamente o contrário? Eu acho que o André Ventura eu acho que o Chega é quase uma religião e não há ali muito racionalismo porque eles dizem uma coisa, fazem outra, porque como vimos aquilo está tudo a desagregar, porque mesmo dentro do partido não se entende, e é um partido novo, que cresce rápido, e isso acontece a todos os partidos. Partido novo, cresce rápido, não tem grandes referências internas, e quando há aquela facilidade, basta dizer 2 vezes batatas e as pessoas são mandadas para a frente. É claro que ficam mais expostas ao erro e depois encontrando nos vários meios onde têm que andar, encontram pessoas com outros percursos que vêm com outra consistência e é aí que revelam completamente a sua não prontidão para aquilo a que se propõe, o que não os impede de se continuarem a propor e como se fosse uma coisa já conseguida. Agora, acho que o PSD percebeu que André Ventura e o crescimento de André Ventura punha um risco maior ao próprio PSD do que propriamente à esquerda, porque o André Ventura não ia destruir a esquerda, ia destruir a direita, para começar. E acho que o PSD percebeu isso e acho que dando essa força a André Ventura ia ficar ainda mais refém de André Ventura na Câmara de Lisboa, no Governo da República. E ainda bem que o Partido Social Democrata e a direita, o CDS também, percebeu isso e que veio, pronto, pessoalmente, não emanou do partido enquanto partido, mas houve várias personalidades de todo o espectro da direita que vieram dizer que votaram em Seguro e que votavam em Seguro e porquê.
E isso foi extremamente importante. Não são votos do PS, são votos coerência, que ainda bem que era uma coerência que eu tinha algum receio que Portugal a tivesse perdido. E nesse aspecto fiquei mais satisfeito. Agora, não me faz impressão nenhuma. Aliás, o que faz impressão é portugueses e porto-santenses, madeirenses e madeirenses, portugueses e portugueses. Não tenho, eu acho isso uma palhaçada e não compreendo e nunca levantarei nenhuma onda por causa disso, mas acho que é absolutamente desnecessário. Portugueses são os portugueses todos. É a retórica política. É a retórica política para fazer a diferença. Vamos agora direcionar um pouco a conversa para a comparação dos resultados entre a primeira e a segunda volta destas eleições. Há uns indicadores de idade, de escolaridade, de género. Por exemplo, os mais jovens votam mais André Ventura, com menos escolaridade, mais homens, pelo contrário, há mais pessoas idosas a votar no candidato que venceu, com também pessoas com escolaridade mais elevada, com níveis académicos mais elevados. Também as mulheres votam mais PS. Isto merece-vos algum comentário, Nuno Morna? Sim, é óbvio, quer dizer, durante muito tempo, uma das grandes bases sociais de apoio do Partido Socialista foram os reformados e os pensionistas, por exemplo. Isso aconteceu porque foram muito maltratados com os governos de Pedro Passos Coelho, e porque tinha que ser assim, fomos todos maltratados, mas particularmente em quem tem um apoio do Estado tão reduzido como tem normalmente os reformados e os pensionistas, foi normal que eles tivessem depois imigrado, porque já tinham estado muito próximos ao PSD e à direita, tenham imigrado para a esquerda, porque das primeiras medidas que António Costa toma quando chega ao governo é, efetivamente, melhorar aquilo que eram as prestações sociais à terceira idade. Em relação aos jovens, vamos lá ver uma coisa, quer dizer, o candidato nestas eleições que teve mais apoio, pelo menos aquilo que é o que dizem grande parte das sondagens, da parte dos mais jovens foi João Coutinho Figueiredo, não foi o Dr. Ventura. Mas na segunda volta foram mais repartidos. Foi mais assim? Não sei, não tenho ideia de ter lido nada sobre isso. Torrencialmente ou não, quando o candidato... Mas se estás a dizer, eu acredito que assim seja, que tenha sido mais repartido. Agora, o que se pôs aqui na questão do resultado da segunda volta não é um resultado do Partido Socialista, nem pouco mais ou menos. Eu também sou um dos subscritores da direita não socialista a favor do António José Seguro e filo porque, efetivamente, eu considero que o Dr. Ventura é uma ameaça à democracia, é um demagogo, é um arruaceiro, ou permite pelo menos uma certa arruaça à sua volta, principalmente na Assembleia da República. É uma pessoa não confiável, hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, é um recorrente mentiroso, passa a vida a mentir e a criar factos políticos onde eles não existem, e nem vale a pena estar aqui a relembrar a diferença entre comer um hambúrguer e ir a uma festa da cidadania na Alemanha. Por isso, eu acho que a reação foi a reação dos portugueses, da sua esmagadora maioria, contra aquilo que o Dr. Ventura representa, que é um determinado modelo de português que existe, sempre existiu, não é de agora. Eu lembro perfeitamente que, antigamente, quando chegava, hoje em dia ando de Uber, porque sou liberal, e acho que se é andar, variar nos transportes, como ando de autocarro, como já tenho 65 anos, também tenho direito a andar de autocarro sem pagar. Isto é para dizer que lembro perfeitamente, antigamente, quando chegava ao aeroporto de Lisboa e apanhava um táxi, e isto desde sempre, o discurso que André Ventura tem é o discurso que os taxistas tinham, dizer mal de tudo, todos e tal, e acabar no Benfica, que também é outro ponto em comum que esse tipo de conversas tem com o Dr. Ventura, ou seja, o Benfica, que é uma instituição que me merece todo o respeito. Esta leitura do Nuno Morna é um bocadinho unânime nos restantes, não é assim, Rodrigo?
Sim, portanto, o que se verificou aqui na segunda volta é que tivemos uma segunda volta unicamente com dois candidatos, e dois candidatos bastante distintos. Portanto, de um lado tínhamos o António José Seguro, portanto, moderado, com uma postura institucional, e Sim. do outro lado temos o André Ventura com todas as suas características muito particulares. E realmente o povo português foi claríssimo, portanto, Mas os eleitores da Madeira foram, não foram muito coerentes em relação da relação da primeira para a segunda volta. não, eu acho que foram coerentes, porque se formos ver os resultados da primeira volta, efetivamente na Madeira o André Ventura ganhou, mas não ganhou com maioria absoluta. Houve uma maioria absoluta na primeira volta que rejeitou André Ventura, não votando André Ventura. O que aconteceu foi que dispersou esses votos pelos restantes 11 candidatos. Agora, sendo só dois candidatos, quem não votou André Ventura na primeira volta, a grande maioria foi votar no António José Seguro, apesar do André Ventura ter subido 300 mil votos da primeira para a segunda volta, mas foi totalmente arrasado com a subida de António José Seguro, que duplicou a sua votação. Agora, o que fica aqui bem patente, né, nos resultados desta segunda volta é que André Ventura, quando afirma que é o líder da direita e que era o candidato que queria e tinha como objetivo derrotar o socialismo, se o candidato socialista ganhou a presidência da República, deve ao próprio André Ventura. Porque se André Ventura não tivesse passado à segunda volta, se fosse outro oponente a Seguro, se fosse Coutinho Figueiredo, se fosse o Almirante Gouveia Melo, se fosse Marcos Mendes, Muito provavelmente não teria ganho. Eu tenho dúvidas se António José Seguro teria ganho, porque nós sabemos que atualmente a sociedade portuguesa, e isso está espelhado na Assembleia da República, 2/3 é de direita. Portanto, sendo a sociedade portuguesa, neste momento, 2/3 à direita, se não fosse André Ventura o candidato contra António José Seguro, muito provavelmente António José Seguro não seria hoje em dia o Presidente da República. Portanto, quando André Ventura consegue ganhar, ser o segundo candidato mais votado na primeira volta, isso foi o canto do cisne das aspirações da direita para conquistar a presidência da República, e entregar de bandagem a vitória ao dito candidato socialista. Portanto, André Ventura, na segunda volta, e a Constituição lhe permitia isso, podia ter a prerrogativa de renunciar à candidatura e deixar que o terceiro candidato colocado avançasse na segunda volta. Se essa situação tivesse acontecido, se André Ventura efetivamente queria mesmo derrotar o socialismo na presidência da República, o que ele deveria ter feito era não ir à segunda volta, deixar que, neste caso seria o Coutinho Figueiredo, e eventualmente o resultado, eventualmente seguro podia ter ganho, mas não seria 2/3 contra 1/3, portanto seria muito mais equilibrado e as possibilidades da direita ganhar seriam muito maiores. Portanto, eu como cidadão de esquerda fiquei até satisfeito com esta estratégia suicida de André Ventura, que realmente está a demonstrar com esta postura que efetivamente o objetivo dele não era derrotar o socialismo, ele só quer é usar todos os meios, todas as eleições, todos os pretextos para se evidenciar e tentar ter mediatismo e chegar ao governo da República. Portanto, e não olhar mais para atingir esses fins. E ao não olhar esses meios, acabou aqui nestas eleições para a presidência da República por contribuir para a fragmentação da direita, que foi a primeira vez que aconteceu numa eleição presidencial. Isso costumava ser uma característica da esquerda, e nesta eleição, por causa, um grande motivo por causa de André Ventura, a direita ficou toda fragmentada e deu no que deu. Portanto, foi o André Ventura o mais votado na primeira volta, e com isso entregou de bandeja ao candidato da esquerda. Muito brevemente, eu gostava também de um comentário muito rápido a esta questão por parte do Diniz. A melhor coisa que aconteceu a António José Seguro nesta segunda volta foi de facto poder enfrentar André Ventura. Como nós temos visto no panorama político nacional dos últimos anos, o Partido Socialista
digamos que numa relação aqui de simbiose, de cooperação, foi alimentando o Chega, na esperança de que o Chega fosse absorvendo o PSD e assim a manter-se no poder. Isto resultou ao longo de 8 anos de António Costa e voltou-se a assistir curiosamente a esta estratégia nas presidenciais. De facto, o Partido Socialista, através de António José Seguro, voltou a vencer esta batalha no sentido em que se afirmou como o grande tampão do crescimento do Chega, que eu também não tenho qualquer dúvida de que se fosse Gouveia e Melo, Coutinho de Figueiredo, ou até mesmo Marques Mendes, a passar a uma segunda volta contra António José Seguro, que qualquer um deles, qualquer um dos candidatos do centro de direita teria ganho estas eleições. Eu presumo também que o Nuno Drummond, e peço desculpa interromper, Dinis, mas é que já estamos a ultrapassar o nosso tempo. Uma breve referência só, Nuno Drummond, a esta questão para encerrarmos. Pronto, eu concordo com todos, mas vou responder ao que o António perguntou e não responderam, que é na Madeira. E na Madeira, Muito eu acho que houve este resultado, porque na altura, enquanto estava a decorrer a campanha para as eleições, e nesse período, soubemos do novo plano de mobilidade que implicaria a apresentação de uma nota de conformidade com a AT, tivemos números da saúde absolutamente preocupantes, da saúde regional a sair, soubemos que os médicos estão à espera de receber o que lhes foi prometido por horas extraordinárias durante o período da pandemia, quer dizer, que o governo vai investir mais 22 milhões para um campo de golfe, isto sei tudo nesta altura. E acho que foi uma maneira dos madeirenses mandarem uma mensagem também ao governo regional. É claro que na segunda volta... Isso fica eventualmente para outro programa. Agora, fazemos uma pausa rápida para o momento portanto, de darmos Chovia relevância ao nosso torrencialmente ou não, quando patrocinador. o candidato do Chega, André Ventura, às É o anúncio que vamos já ver. Este episódio é patrocinado pelo restaurante Sol Poente, o restaurante icónico da Ponta do Sol. Aqui, o pôr do sol encontra os melhores sabores da vila num ambiente acolhedor e com vista inesquecível. Da próxima vez que vier à Ponta do Sol, escolha a melhor mesa da vila, restaurante Sol Poente. Ora, voltamos agora, depois do anúncio deste patrocinador do Incorretamente Político, com o tema que mais contaminou de resto esta campanha eleitoral, a desinformação e o jogo nas redes. Vamos ouvir e ver também um pequeno vídeo sobre este assunto. eleições presidenciais, carregou paletes de água e leite para as populações afetadas pelo mau tempo em Espinho durante a campanha. A agência Lusa comparou e confirmou que houve manipulação a dada altura da publicação destas imagens. O Chega garante que correspondem fielmente ao momento registado. Se aplicaram o filtro, não tenho qualquer informação nesse sentido e acho que o que importa é o apoio que é dado às populações e que deve continuar a existir. No entanto, segundo a agência Lusa, se as imagens facultadas pelo Chega não apresentam os filtros, na versão publicada a 4 de fevereiro no Instagram, é observada a adição de um filtro de chuva falsa. Conclusão: é verdade que estava a chover no momento, mas não torrencialmente. Ora, as fake news e as meias verdades ou meias mentiras proliferaram ao longo da campanha presidencial. Isto é um exemplo aqui desta reportagem da SIC Notícias. E por isso não demora nada de novo, no fundo, nesta candidatura. Sim, é aquilo que eu já disse há bocado, é a recorrência da aldrabice, da mentira, do enganar as pessoas.
e ao que parece há cerca de 33% dos portugueses que alinham nessas coisas, que é aquele nicho. Acho que André Ventura já cresceu, tinha a crescer, o Chega também, andarão por ali até as pessoas se aperceberem que estão a ser enganadas, que estão a ser constantemente aldrabadas por um projeto político que é um projeto político salta-pocinhas, que ideologicamente não consubstancia nada, que ora tem uma opinião, ora tem a outra, que mente recorrentemente para levar a água ao seu moinho, que não pede desculpa pelas mentiras, que tratando por isso o eleitorado com uma condescendência e quase parecendo que sabe que a verificação daquilo que é verdade e daquilo que é mentira não é feita com assertividade pelas pessoas individualmente, e é aquilo que temos. E nós, de alguma maneira, neste programa tentamos também alertar as pessoas para nestas realidades dos nossos dias, nomeadamente de desinformação, mas esta é um pouco uma batalha inglória, Nuno Drummond. Em glória, porque não estamos preparados, porque se tivéssemos... As cheias no Nilo são uma bênção. Porquê? Porque eles estão preparados para acontecerem as cheias e tiram davas partido. Para nós é uma absoluta calamidade, porque nós continuamos a construir nos leitos das riberas, em zonas de risco, porque é amigo do presidente, porque é não sei o quê, e tudo se permite. E depois não estamos preparados para as coisas. E na cibersegurança, no que diz respeito à cibersegurança, porque tem a ver também com as fake news, também acho que falta é preparar o terreno e preparar as pessoas. Eu acho que quando a educação cada vez mais recai sobre as tecnologias de informação, onde obriga uma presença na net a fazer uploads de ficheiros, a lidar com princípios de informática que as pessoas desconhecem, é mandar as pessoas para o mato sem cão. E depois vamos lidar com prejuízo, em vez de prevenir. Eu defendo que a cibersegurança já devia fazer parte dos currículos educativos. Devia haver uma disciplina já, porque se obrigamos a usar tablets, se obrigamos a usar as ferramentas da Microsoft, se obrigamos a usarem os manuais da Portitura, isto tudo requer se ligar a uma nuvem, ao universo de frente, entrar, se validar, sair, quer dizer, e para isto tudo existem protocolos e a maior parte das pessoas não esquece, por isso continuam a cair em esquemas básicos. E no papá dá-me 50 euros, mamãe, e porque as pessoas não desconhecem, não conhecem completamente ou minimamente para lhes permitir uma utilização minimamente segura da internet. Porque também há também aqui uma certa ameaça à democracia. Dinis Ramos, é uma realidade dos nossos dias cada vez mais premente, e será que estamos a fazer o suficiente? Eu começava por abordar a questão de há pouco. O Chega, de facto, é um partido extremamente populista e demagogo que se alimenta da desinformação e promove, inclusivamente, a disseminação de conteúdos falsos. E beneficia hoje de uma plataforma que não existia, ou de várias plataformas que não existiam há alguns anos. O Chega hoje consegue fazer uma ligação direta com o eleitorado, ou seja, não precisa dos meios tradicionais, como por exemplo a televisão. E de facto aqui o partido de André Ventura está na vanguarda, está acima de qualquer um outro. Daí se explicar também os excelentes resultados de que o Chega e André Ventura têm tido entre os eleitores mais jovens, porque são os eleitores mais jovens que utilizam esta plataforma que permite uma ligação direta entre o político e o eleitor, onde não é feita uma filtragem, onde não se percebe muito bem, onde não há um controle sobre a informação, se é verdadeira nem há ou se é falsa. responsabilização.
Nem há responsabilização, exatamente. Aliás, vivemos ainda, como se calhar diria o Nuno Moura, num mercado extremamente liberal ainda, no que diz respeito às redes sociais. Se calhar aqui o Nuno até concordaria com uma maior regulação. Não sei, lança aqui a farpa para depois ouvirmos o Nuno. E de facto é neste contexto, neste ambiente, que o Chega se vai alimentando e vai crescendo. E o Rodrigo, o que é que acha desta avalanche de desinformação que no fundo é mais controlada pelos novos partidos, porque também a IEL tem uma boa presença nas plataformas digitais e nas redes sociais, também é um partido que também dinamiza muito, mas não inventa, pelo menos não é essa a percepção pública que se tem, não inventa fakes para angariar eleitores ou para conseguir eleitores. Exato, e André Ventura foi exímio nesta campanha, tanto na primeira como na segunda volta, de usar a demagogia e a desinformação para ir cativando o seu eleitorado menos esclarecido. E nesse eleitorado, efetivamente, encontramos uma grande franja da juventude que realmente, através dessa plataforma, que é de acesso muito fácil e com pequenos vídeos de poucos segundos, de menos de um minuto, ficam com o soundbite na sua mente e não há nenhum pensamento crítico, não há nenhuma reflexão sobre as mensagens que estão ali continuamente a receber. E André Ventura cavalga essa estratégia e quando que resultar vai continuar. Portanto, como eu já referi há pouco, André Ventura não olha mais para atingir os seus fins. E esse exemplo que vocês referiram há pouco da chuva falseada no vídeo demonstra até que ponto essa falta de ética, essa falta de seriedade e de honestidade está patente no André Ventura. Tanto que quando ele foi pródigo em defender o adiamento das eleições por causa das intempéries no continente, especialmente no Conselho de Leiria, mas depois, depois de já ter os votos, já estar tudo consumado, no próprio discurso de derrota, nenhuma palavra dirigiu aos cidadãos afetados pelas intempéries. Portanto, as intempéries foram usadas como pretexto para poder prolongar a campanha eleitoral e conseguir capitalizar mais votos com isso. Estando a eleição terminada, no discurso de derrota, nenhuma palavra foi dirigida a esses cidadãos. Portanto, ficou aqui bem patente a hipocrisia que André Ventura tem na sua ação política e, portanto, compete a todos os democratas neste momento, através do debate das ideias, do confronto, de mostrar publicamente as incongruências que André Ventura e o Chega, na sua ação cotidiana, vai demonstrando. Portanto, é um combate difícil, porque realmente quem se rege por princípios éticos e cívicos não entra quando não usa as mesmas estratégias, mas não podemos desistir e temos que continuar a combater, e este podcast que nós temos aqui é mais um instrumento onde todos nós aqui de forma cívica tentamos pelo menos mostrar a quem nos vê e nos ouve, tentar contribuir para que não se deixem alienar, porque realmente é isso, é a alienação por alienação que o Chega atrás a quem tenta seduzir. Exatamente, e isso leva-nos às questões da radicalização, das vantagens que André Ventura, por exemplo, vai tirar deste resultado eleitoral, mas também ao mesmo tempo assiste-se a uma espécie de esboroar de por exemplo, o que se está a passar agora na Câmara do Funchal em relação aos vereadores do Chega que se desentenderam e que agora passaram a independentes. Também existem outros casos como uma vereadora em Lisboa que também deixou de ser do Chega
e passou independente, e isso dá maioria absoluta ao presidente Carlos Moedas, começamos ao mesmo tempo a ver estes exemplos de algum esboroar do próprio partido, e isso vai minando a confiança dos eleitores. Não é assim, Nuno Drummond? Sim, ainda em relação ao tema anterior, eu queria dizer uma coisa que é importante, Muito que me esqueci, rapidamente. que a ERC, para as presidenciais, assinou um protocolo com a Universidade da Beira Interior, o APCOM, que é o laboratório que estuda a comunicação, e para seguir os postos, e eles detectaram 87% das fake news. Só agora Eram nas do Chega. presidenciais eram do Chega, e abriram 3 procedimentos de queixa contra o Chega à conta disso. Muito bem. Agora, mas não há aqui um certo esboroar até do próprio partido, ao mesmo tempo que vai somando votos, mas depois tem estes acontecimentos, estas zangas entre eleitos e direções regionais do partido, como acontece aqui. Isso em política chama-se dores de crescimento. Se bem que, como o Chega cresceu muito rápido e precisou de muitos quadros, porque não os tinha, o que houve foi muita gente, principalmente do CDS e do PSD, pessoas que estavam tapadas, eram quintas, sextas, sétimas figuras, que acharam que tinham uma oportunidade ali para crescer e para se afirmar. É claro que foram recebidos em apoteose e tal. É claro que depois também vão-se apercebendo que o interior não corresponde ao que vem publicitado na caixa, e depois percebem perfeitamente que, portanto, as queixas que se vêm, e que foram as queixas dos vereadores da Câmara do Funchal, por exemplo, de interferirem na ação dos vereadores, de imporem meios, de imporem ideias, ou seja, não existe liberdade minimamente democrática para as pessoas exercerem os cargos para os quais foram eleitos. As pessoas não desistem dos cargos, desistem de representar o Chega nos cargos. Rodrigo Trancoso, e é legítimo? Sim, o que isso denota, a mim faz-me um pouco de confusão, porque parece que aquilo foi tudo, eles aproveitaram a disponibilidade dos dois, do número 1 e do número 2, dos dois candidatos que foram eleitos vereadores, caíram ali de paraquedas dentro do Chega, e o Chega beneficiou com a sua candidatura. Por outro lado, agora tivemos o Miguel Castro referir que os vereadores usaram o partido para chegarem ao cargo onde estavam. Portanto, todos beneficiaram com isso. Mas o que fica aqui bastante patente é que, afinal, não houve ali uma articulação, a criação de um programa autárquico articulado em conjunto, de maneira que tanto o partido como os próprios vereadores, a quando, depois da assunção dos cargos, tivessem uma ação articulada e em sintonia. Portanto, o que tem saltado à vista é que está cada um por si, e depois entram nestes conflitos inevitáveis. Portanto, isto mais uma vez demonstra que o Chega acaba por ser um trampolim para a chegada ao poder de protagonistas políticos, e não tem por base nenhuma sustentabilidade programática, nenhum objetivo estratégico de longo prazo. Portanto, é ganhar eleições, é chegar ao poder. É um pouco ad hoc. E, portanto, só vem demonstrar mais uma vez a vacuidade deste projeto político. Muito bem. Antes de prosseguirmos com outras opiniões, vamos ouvir e ver um pequeno vídeo. Só homens com propriedades é que deveriam poder votar. Não tens propriedades? Em meu nome, não. Então não podes votar. Pessoas que não sabem tomar uma decisão básica na sua vida,
Tu tens pessoas drogadas, tens criminosos, tens violadores, e o voto deles vale o mesmo que o teu. Isto faz algum sentido o voto de toda a gente ser igual? Não faz sentido nenhum. Universal, nos últimos 50 anos, tem destruído Portugal. Não são racionais. No geral, as mulheres não pensam no coletivo. Alguma mulher se interessa com o futuro do país. Vamos lá ser honestos. Estão biologicamente desenhadas para ter um filho, para agarrar num filho, para cuidar de um filho. Não é para tomar decisões importantes para o futuro de um país. Esse salto de não são racionais é um salto muito grande. Não, eu não estou a fazer um ataque às mulheres. É importante perceber. E não quero dar a decisão do futuro do meu país às mulheres. É bastante consensual que os homens são geralmente mais inteligentes que as mulheres. Desde que temos o voto às mulheres, foi a pior coisa que fizemos nos últimos 100 anos na civilização ocidental. E eu começo por dizer que este programa, por exemplo, já não tem mulheres, já tivemos, mas é por mera coincidência, nada tem a ver com, nem de perto nem de longe, com estes argumentos que acabamos de ouvir. No fundo, o Chega é um agregador deste tipo de discurso e as pessoas que se aproximam e que são eleitas pelo Chega depois têm uma certa dificuldade em conviver com estes princípios. Dinis Ramos. A democracia é isto mesmo, é os votos valerem todos o mesmo. Acho que dentre todos os sistemas políticos que já se conheceu ao longo da história, a democracia, longe da perfeição, é aquela que se afigura como o melhor para todos nós. Já testamos vários, não só neste país, mas em tantos outros e noutros continentes também, e de facto a democracia liberal é aquele que melhor representa os interesses individuais e coletivos da civilização. Obviamente que comentários como este, obviamente que temos que os aceitar num regime democrático, lá está, não queremos ser mais intolerantes que os próprios intolerantes, mas devemos dar-lhe o significado e a dimensão que merecem. Obviamente que a maior parte do país e dos eleitores portugueses não se revê neste tipo de discurso, e nesse sentido sinto-me perfeitamente tranquilo, porque sei que ideias destas muito, muito dificilmente vingarão no nosso país. Mas, por exemplo, para quem é eleito por este partido, à partida, quando se junta a este partido, de alguma forma tem de perceber como é que o partido funciona e depois não se queixar de que o partido tem uma espécie de diretório que quer controlar, por exemplo, o que se está a passar agora na Câmara do Funchal. O Chega é um partido que cresceu muito rápido, precisou urgentemente de quadros e que encontrou esses quadros disponíveis nas segundas linhas, sobretudo do PSD e do CDS. A verdade é que o Chega tornou-se, digamos, e eu peço desde já desculpa pela expressão, mas tornou-se num albergue de desempregados políticos do PSD e do CDS, que estiveram dispostos, ou que estão dispostos a conviver, mesmo discordando, estão dispostos a conviver e a aceitar estas ideias vindas dos seus eleitores para serem eleitos. Obviamente que muitos dos militantes do Chega, o próprio André Ventura, vamos olhar para o passado de André Ventura militou no PSD, teve muitos anos no PSD, muitos dos militantes que estão hoje no Chega militaram no PSD, ou seja, conviveram, praticaram aqueles que são os valores social-democratas, conservadores, liberais, todos aqueles valores que o PSD durante décadas conseguiu agregar à direita. Eu não acredito que muitos dos eleitos pelo PSD, pelo Chega, atenção, que muitos dos eleitos fugi-me a boca agora para... Não, estes estiveram quase todos no PSD, portanto, que muitos dos eleitos pelo Chega, tendo este passado em partidos democráticos ao centro, como o PSD e o CDS, partilham destas ideias. Agora estão, sim, a aproveitar-se delas para conseguirem ser eleitos. E isto levanta-se aqui uma questão moral, que eu acho que é sobretudo isso, uma questão moral, porque eu não acredito, e eu conheço vários eleitos pelo Chega em diferentes cargos políticos,
e sei que nenhum deles, ou a maior parte deles, não partilha destas ideias, mas sobrevive delas para a sua eleição política. E isso é legítimo, Nuno Morna? Não partilhar dos ideais de um partido e ser candidato por um partido? Eu acho que isso diz mais das pessoas que se aproveitam disso para ser candidatos do que diz propriamente do partido. Mas também um partido que, por sistema, acolhe este tipo de gente, e o Diniz disse muito bem que a grande maioria deles, principalmente a nível dos quadros dirigentes, são, eu nem diria segundas figuras, mas são de quarta ou quinta categoria do PSD e do CDS, pessoas que não têm... Desculpem voltar um bocadinho atrás, quando vocês de vez em quando referem o Chega é um partido sem quadros. Definam-me quadros, quer dizer, e que teve que ir à procura e que agora tem, mas se aquilo são quadros, eu vou ali e já venho. Um quadro é alguém que acrescenta, que valoriza, que gere, que se impõe pela sua presença e por aquilo que pensa. O Chega não tem quadros, tem André Ventura, que vai a tudo e vai a todas, e depois tem umas figurinhas pequeninas, tipo o líder regional da Madeira do Chega, que é uma figurinha pequenininha também, que passa a vida, vive de uma constante conflito interno que faz com que ele se mantenha pela força. É o que está a acontecer agora com os vereadores na Câmara do Funchal? Exatamente, é isso que me refiro, mas isto não é a primeira vez que acontece. Todo o processo de liderança de Miguel Castro é um processo de conflito constante. E já não tinha sido na Assembleia Regional, na altura tu eras deputado, salvo erro. Exatamente, com a deputada Magda Costa, foi em 2 processos eleitorais, onde tivemos um debate, eu lembro de um debate que houve na RTP Madeira, indescritível entre os 3 candidatos à liderança do Chega Madeira, que devia fazer parte do anedotário político nacional, porque aquilo foi do mais, sei lá, nem arranjo palavras para fazer grandes descrições daquilo, e pronto, e aquilo que acontece é assim. Agora, voltando um bocadinho atrás, queria só acrescentar aqui uns números para pôr a coisa um bocadinho mais clara. Neste momento, e se não me falham as contas, em menos de 4 meses depois da tomada de posse das diferentes variações municipais pelo país inteiro, em 134 vereadores, que foram bastantes que o Chega elegeu por esse país fora, 9 já saltaram fora. E em cidades tão importantes como Vila Nova de Gaia, agora hoje o Funchal, em Lisboa, em Coimbra, em Odmira e na Zambuja. Ou seja, nestes locais o Chega perde os seus vereadores e ficando mesmo praticamente sem representação nestas localidades que eu acabei de referir, que são 2, 4, 5, 7. Aquela em que o processo é mais fragmentário será talvez no Funchal, onde tinham eleito 2 vereadores e ficam com nenhum. Isto, para Miguel Castro, como ele disse hoje, disse que ainda bem que é assim, se ainda bem que é assim, eu vou ali e já venho, que alguma coisa se passa num partido que não consegue fixar os seus quadros ao fim de 4 meses de terem tomado posse. Mas isto são... Nós vivemos no nosso corpo humano, dizem os variedíssimos estudos, com cerca de 30 a 40 mil milhões de bactérias. Se nós conseguimos viver com essas bactérias, de certeza absoluta, não é vivendo com 1 milhão e tal de pessoas que acham que o Chega que é a solução dos problemas deste país, que nos vai fazer algum mal. Porque temos sempre o resto dos portugueses que, como demonstraram agora nas presidenciais, não vão muito e não alinham muito naquele tipo de discurso e de postura que aquele partido tem. E assim fechamos mais um Incorretamente Político. Hoje olhamos para lá dos números da segunda volta, das presidenciais. Tentamos, de alguma maneira, desmontar discursos, expusemos desinformação e falamos sem rodeios sobre radicalismo e os limites do jogo democrático. Fica a pergunta para quem nos ouve: que país é este que tem estes resultados eleitorais, em concreto, e o que é que cada um de nós está disposto a defender na democracia que temos? Ora, são perguntas que cada um de nós tem de encontrar a sua própria resposta. Obrigado pela companhia, já sabes, voltamos ao próximo episódio do Incorretamente Político dentro de 15 dias.
Porque é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje, o que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde.